Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica do rito da palavra, saudando a Santíssima Trindade com o nosso sinal da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante desse Deus que nos ama, diante desse Deus que nos dá todo o seu amor, toda a sua misericórdia, peçamos perdão para Ele e vamos dentro do nosso coração também eliminar tudo aquilo que nos distancia um do outro. Vamos eliminar a mágoa, eliminar a contenda, a fofoca e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro de Josué, capítulo 24, verso 1 a 13. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: vossos pais Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque, e a este dei Jacó e Esaú. E a Esaú, um deles, dei em propriedade o monte Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. Em seguida enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio, e depois disso vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre este o mar, que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do rio Jordão. E quando guerrearam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos, e assim ocupastes a sua terra e os exterminastes. Levantou-se então Balaque, filho de Sefó,
rei de Moabe, e combateu contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não o quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos por sua boca e vos livrei de suas mãos. A seguir, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas combateram contra vós os habitantes desta cidade, os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os gergeseus, os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. Enviei à vossa frente vespões que os expulsaram da vossa presença, os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais, vinhas e olivais que não plantastes, e comeis de seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 135. Eterna é a sua misericórdia. Reze comigo. Eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque eterno é seu amor. Reze comigo. Eterna é a sua misericórdia. Ele guiou pelo deserto o seu povo, porque eterno é seu amor, e feriu por causa dele grandes reis, porque eterno é seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa dele, porque eterno é seu amor. Reze comigo. Eterna é a sua misericórdia. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é seu amor. Como herança a Israel, seu servidor, porque eterno é seu amor. Reze comigo. Eterna é a sua misericórdia. De nossos inimigos, libertou-nos, porque eterno é seu amor. Reze comigo. Eterna é a sua misericórdia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, verso 3 a 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Acolhei a palavra de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração.
Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Alguns fariseus vão se aproximar de Jesus hoje no Evangelho, Mateus 19, verso 3. E vão se aproximar para quê? Para se esclarecer? Eles vão perguntar algo, mas não buscando esclarecimento, porque eles eram entendedores da lei. Mas eles se aproximaram de Jesus, conforme diz o Evangelho, para o tentar. E nós devemos ter cuidado quando levantarmos as nossas vozes. Há dois tipos de ouvintes: aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem a palavra. Esses que conhecem, aí, disfarçados de ovelhas, sendo lobos como os fariseus, estavam ali buscando uma contradição de Jesus com as Escrituras para justificar uma condenação mais tarde dele. Mas Jesus, ele era entendedor e era o próprio Filho de Deus. Ele coloca uma questão como uma pergunta para eles. É permitido? Eles vão perguntar primeiramente a Jesus: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? E Jesus vai responder perguntando para eles também: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? A questão aí que Jesus coloca é que se deve lutar pela união, se deve lutar por aquilo que Deus constituiu, homem e mulher, para viverem numa só carne. Por isso Jesus vai perguntar no final, no versículo 5, também para deixá-los também confusos, já que eles queriam tentar Jesus. Não lestes que Deus, o Pai, os uniu? E os dois serão uma só carne? Não lestes isso? Como é que se pode separar se são uma só carne? Jesus coloca a união, o vínculo, o matrimônio, como um compromisso sério. Portanto, o que Deus uniu, como ele mesmo vai dizer, o homem não separe. Matrimônio não é para brincar, não é para brincar de altar, não é para brincar de novela, de se vestir da melhor roupa de pompas, chegar no altar e amanhã dizer não quero mais. Os fariseus estavam aí a tentar Jesus de uma questão muito séria. Jesus não podia dar uma resposta que não fosse convincente ali aos olhos deles e das testemunhas que com certeza estavam com eles para condenar Jesus. Mas eles vão ser mais persistentes quando eles vão dizer: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Eles estavam buscando justamente em Jesus uma palavra de contradição. Mas Jesus vai responder em direção a eles, falando: Moisés permitiu despedir a mulher da carta de divórcio, com outras palavras, por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. E o que prevalece é o início, é a origem, é o Gênesis. Deus os fez e os uniu, e tornando assim nessa união uma só carne,
para que os dois viessem nessa comunhão de carne, vivenciar um compromisso diante de Deus. Por isso não há pecado dessa união, quando Deus nos une numa só carne, faz essa união tendo em vista a procriação, para que dê frutos. Por isso, Jesus Cristo diz: por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. E aí a palavra adultério que vem justamente citar aqui um dos mandamentos de Deus, o sexto mandamento. É justamente o sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade é o do contrário cometer o adultério. Toda impureza, o adultério, Jesus Cristo vem dizer do outro momento. O adultério, ele não é a prática somente, ele nasce dentro do coração. Quando já se pensa, já cometeu o adultério. O pecado é o pecado contra a castidade, por isso temos que lutar para tirar o mal dentro da raiz, dentro do nosso coração. E os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Por que os discípulos falaram assim? Por que eles entenderam desse modo? Jesus, ele coloca a questão clara. O casamento é compromisso. O compromisso é união. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Será que os discípulos estavam ali colocando que muitas vezes é melhor separar-se e eles estariam obrigados a estar juntos? Não. Nem todos são capazes de entender, Jesus disse. A união, ela não é uma obrigação, ela é um compromisso. Se a gente não entender a união como um compromisso, mas como uma obrigação de estar do lado daquele que eu não quero estar, isso não é uma união, isso não é unir-se numa só carne. E nem todos são capazes de entender isso. Jesus Cristo vai falar. A não ser aqueles a quem é concedido. Muitos casamentos se separam, tendo em vista que muitos se unem, tendo em vista que o casamento é um bem que vai me fazer, um bem material, um interesse que busco, tendo em vista um consórcio. Deus não quer que pensemos assim. A união, ela é a união de dois, uma só carne, cada um lutando, e os dois lutando juntos, para construir um lar, para vencer as dificuldades juntos. Isso é uma união legítima diante de Deus. Quantos lares separados, quantos casamentos que sucumbiram por conta que justamente não se entendeu o casamento como o meio de constituir a família. O lar é mais importante. A formação da criança, a formação do adolescente, a formação do jovem é mais importante. Eu não vou me separar. Não é mais meu interesse que está em jogo. Eu me uni para me formar uma só carne. Agora já não sou mais só eu. É eu mais o outro. E o matrimônio, ele vem justamente ser Jesus Cristo na união, para abençoar, para fortalecer, como aquele vinho novo que Jesus vai dar, a pedido de Nossa Senhora, para suprir todas as dificuldades. Deus criou o homem e a mulher para um matrimônio indissolúvel. Senhor e Mestre, quanto ao divórcio, esclareces que Deus criou homem e mulher para se unirem e serem uma só carne. E arrematas: o que Deus uniu, o homem não separe. E admites que há pessoas que não se casam com vista a dedicar-se mais livre e intensamente ao reino de Deus. Amém.
Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abre e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar aqui as laudes. Não esqueça desse compromisso diário de ler a Bíblia, como nós lemos aqui a leitura, a primeira leitura, o Evangelho, o Salmo responsorial, meditamos. Vamos completar os 30 minutos agora, com mais 20 minutos somente. É o tempo da oração, da manhã, das laudes. Vamos fazer o sol nascer dentro do nosso coração, fazendo com que se abra, se clareie, para que as trevas não venham nos dominar. Isso só é possível quando nós rezamos. Se nós rezarmos todos os dias, nós vamos fazer essa luz clarear o nosso coração e nós não vamos ser dominados pelas trevas. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos, que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.